sua voz do rapaz deste lugar onde está, e ele te levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu teus olhos e viu o moço, e deu água, ele foi, encheu as dracmas, as odres d'água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe a mulher da terra do Egito. Até aqui, glórias a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meus amados queridos, vamos por causa do horário que já está voando já. Nós sabemos, amada igreja do Senhor, glórias a Deus, que Agar, ela estava, glórias a Deus, em um lugar, numa hora que talvez para nós não seria um lugar adequado, deserto. Quem quer estar no deserto uma hora dessa? E Agar, mas o filho dela, Ismael, estava ali na posição, ali na direção de Sara com Abraão, glórias a Deus. E nós vemos, glórias a Deus, aleluia, que Sara, irmão, viu Ismael zombando, criticando de Ismael, aliás, e ela chega, expulsa eles dois, manda que Abraão lance eles dois fora. Ela estava preocupada, glórias a Deus, com a herança de partir para Ismael e para Isaías, né? Ismael e glórias a Deus, Ismael, irmão, louvado o nome santo do Senhor. Não era Sara, não, me fugiu da mente, mas era Ismael, Isaías, glórias a Deus, Isaac, irmão. Eu entrei numa fiação aqui agora, lá da sede. Ismael e Isaac. Ela ficou, glórias a Deus, louvado o nome santo do Senhor, atribulada, porque estava pensando que iria dividir uma herança com Ismael. E ela não queria que aquela herança fosse dividida. E ela começou a se preocupar com Ismael, lançando Agar e Ismael no deserto. Mas só que no deserto Deus estava com eles. No deserto Deus estava bradando, porque Deus tinha chamado na vida de Ismael. Deus ia fazer Ismael uma grande nação naquele lugar. Ismael vai para lá com a mãe dele, Agar, chega lá, um lugar de deserto, um lugar que as águas já tinham sido consumidas pela terra seca. Às vezes a gente está sendo consumido pela dificuldade, pela luta, pela prova, pela vitória que não chega, pela bênção que não chega, ou por nós ver nossos planos não sendo realizados, não sendo concretizados diante de Deus. Agar se perturba e pega o menino e coloca lá e diz: deixa ele aí, para ele ser atingido até pela flecha, ou talvez ele esteja morto pela seca, pela falta de água. Louvado é o nome santo do Senhor. Mas Deus tinha uma história para concluir, Deus tinha uma chamada para terminar na vida de Ismael e na vida de Agar. Deus tinha uma história para concluir na vida deles. E ela preocupada por aquele menino, que ela pensava que aquele menino iria morrer, lança ele lá, larga ele lá e dizia: deixa ele aí, porque eu nem quero ver a morte do meu filho. Nem quero ver a morte dele no deserto por falta de água, porque aqui no deserto não há solução, não há providência. Talvez nós aqui nessa noite está vivendo um deserto que está dizendo: irmão, Deus, não chegou a providência, não chegou a vitória. Eu estou no deserto, olho para um lado, olho para o outro, e não vejo a providência, não vejo a solução, não vejo a bênção, não vejo a vitória chegando na minha vida. Mas aí quando ela coloca o menino lá, o menino começa a chorar diante de Deus. E o clamor daquele menino, amada igreja do Senhor, foi ouvida no céu. A lágrima daquele menino foi recebida no céu.
E Deus ouve o clamor, ouve o gemido daquele menino, ouve aquelas lágrimas de água também derramando, sofrendo por meu filho uma situação que não tinha milagre, não tinha maravilha na visão ótica, na visão dela para acontecer naquele lugar. Talvez você está vivendo na fé e dizendo para mim, irmão Adelson, eu estou vivendo na fé, mas eu não estou vendo milagre ainda, eu não estou vendo solução, eu não estou vendo porta aberta, eu não estou vendo o trabalho de Deus, eu só estou acreditando no deserto que vai acontecer milagre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória. Como é gostoso Deus orar em nós e ver em nós confiança e dependência. Ele viu que Ismael era uma criança, era um moço, uma criança, mas ele viu que Agar obedeceu a serva dela chamada Sara e o mandato de Abraão, que ainda que Abraão dissesse: olha, saia do nosso meio, vá para o deserto, porque minha esposa Sara está pedindo. Ela obedeceu. Ela obedeceu e foi para o deserto. A gente sabe, irmão, que no deserto não nasce nem planta, na nossa visão da ótica humana. No deserto não nasce providência, não nasce vitória, na nossa visão carnal. Mas ela estava na direção de Deus, ela estava na vontade de Deus, e Deus ia prover no deserto o milagre, a vitória ia acontecer na vida dela. Ela coloca lá o menino e começa a falar com Deus e a chorar. Deus, o meu filho Ismael vai morrer de sede, vai morrer de fome. Oxalá, Deus, que nessa noite nós está dizendo: Deus, me dá o socorro, porque senão eu vou morrer. Me dá o socorro, porque senão não vou ter vida. Deus, me dá o socorro, senão não vou ter paz. Deus, me dá o socorro, senão não vou ter alegria. Deus, me dá o socorro, senão eu não vou continuar crendo. Está difícil viver no deserto, mas a solução está chegando ainda hoje, para a glória do nome de Jesus aqui nesse lugar. E ela pega o menino e coloca lá no junco, deixa lá e fica de longe olhando. Eu acho que acredito que toda mãe sabe quando o filho se mexe, ou quando o filho está sentindo alguma coisa, até de longe ela conhece. Olhando ela vai, ele me subprova. Eu acredito que ela ficava olhando de longe, dizendo assim: ele não morreu ainda. Porque eu estou vendo é que ele não morreu ainda. Porque ela estava vendo que ele não estava morto, irmão. Porque estava chegando a providência da vitória. Ela estava vendo agir de Deus no deserto, na vida do filho de Israel, no filho dela. Deus está dizendo nessa noite: você não vai morrer no deserto, que a solução nessa noite está chegando para a glória do nome de Jesus. Ela pega aí o Ismael, bota debaixo de umas árvores, de um junco que é as árvores, e ela fica, irmão, chorando diante de Deus, clamando pela solução, clamando pela vitória, pela providência. Nós não estamos vivendo no deserto. Deus não gosta de ver lágrima caindo, irmão, que Ele não socorre. Deus, Ele não gosta de dizer que você está se humilhando, está aqui chorando, e Ele não traz a resposta. Ele viu o choro do menino, e o anjo chega para Agar e fala: Agar, não tema, que Deus ouviu o choro do menino. Não tema porque demorou, porque Deus sabe trabalhar. Demorou porque Deus ia agir, demorou porque Deus tinha a providência dessa demora. Deus está dizendo nessa noite, talvez o Senhor está dizendo: irmão, Deus está demorando de eu ver a bondade de Deus, está demorando de eu ver a providência, mas Deus sabe socorrer nós nessa hora.
Água, não chore, porque Deus ouviu o clamor, Deus ouviu o menino chorando água, e Deus pediu para o anjo descer e socorrer você, Água, e socorrer Ismael no deserto, nessa luta. Deus está descendo o anjo, está socorrendo o Senhor nesse deserto, nessa vida aqui nessa noite. Glória a Deus. E ela viu o anjo chega para ela e diz: Água, não tema, que Deus ouviu o teu temor, Deus viu o seu temor, Deus viu o seu choro e ouviu o choro do menino. Aí o anjo desce e traz a providência do milagre mandado por Deus. O anjo desce e fala: alimenta aquele menino com água, alimenta aquele menino com pão, alimenta aquele menino com comida no deserto, faz matar a sede dele, a vontade, faz matar a fome dele, e diz: agora levanta, que Deus é contigo. Deus está dizendo: levante nessa noite, que está trazendo alimento do céu, está trazendo pão e providência para te socorrer aqui nesse lugar, para a glória do nome de Jesus. Quem olha para você, eu fico olhando assim, irmão, nas lutas, nas provas, na vida das pessoas. Quem olha, deixa eu falar uma coisa, irmão. Esse dia, o irmão falou assim para mim: irmão Nelson, quando levanta contra a gente se abate, né? Esse dia chegaram lá no Caiçara, falaram com uma irmã que eu ganhei para Jesus, que é filha minha na fé, que era paralítica. Os médicos mandaram ela para casa, morrer em casa. Dona Joana, ali no Jacarandá estava ali acima do Casa Branca. E ela ligou para mim depressa, falou: meu pastor. Eu falei: a paz do Senhor, irmã, está tudo bem? Eu vi o desespero dela na voz, eu falei: está tudo bem, irmã. Ela me contaram que o senhor está desviado. Eu falei: glória a Deus, irmã, que o nome de Jesus, meu nome está sendo espalhado. Notícia, quando é ruim, todo mundo pega, todo mundo quer saber. Eita Deus. Aí eu glorifiquei a Deus, eu falei: mas Senhor, como o teu nome tem que ser glorificado? Às vezes a gente sabe notícia mal, a gente toma como ruim, ou toma como levanta, quer querer levantar contra aquela pessoa. Mas não é assim. Aí quando ela recebeu o mandato de Abraão, disse: olha, sai daqui, pega Ismael e vai para o deserto. Ela não tomou com raiva. Ela disse: não, eu vou obedecer ao meu Senhor. É para o deserto que o Senhor está mandando, eu vou sair. Quem está na direção de Deus, irmão, não anda se aborrecendo, não. Eita, meu Deus. Deus consola o coração antes de ser abatido com o levante do diabo. Deus passa o balso e consola o coração aqui nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Aí eu falei: irmã, eu acho que a pessoa falou não está mentindo, não, porque eu aceitei Jesus em 81 e estou desviado do caminho do diabo desde 81 até hoje. E ele, quem falou, não está mentindo, não, porque eu estou 70 dias em oração e jejum no monte. Eu acho que a pessoa não está mentindo, não. A pessoa está dizendo: o irmão Deus está sempre desviando, 70 dias está desviando do diabo, né? Desde 81 que ele está desviando do diabo. Então tem coisa quando vem para te ofender ou para te machucar, olha pelos olhos da fé, olha com visão espiritual, vê o que é que Deus tem através daquele tição do inimigo que está trazendo a má notícia, vê alguma coisa está saindo. Aí hoje eu passei lá no Caiçara, que eu estava com a chave da igreja ainda. Falei: eu vou lá levar. Falei: minha esposa, o desviado vai levar na chave. Chave do tesouro, a chave da bênção da casa do Senhor. Cheguei lá, falei com a secretária, a tesoureira, falei: irmã, só entrega essa chave para o pastor, pede para ele perdão, porque eu não entreguei ainda. Eu não entreguei ainda, irmão, porque eu estava desviado. Então você vê, irmão, que aonde tem um pezinho do inimigo, eu vejo assim na visão da fé. Onde tem um pezinho do inimigo levantando contra mim, eu vejo uma glória de Deus na minha frente. Agora mesmo estou vendo ela aqui na minha frente. Mas a água foi diferente, amada igreja do Senhor. Engraçado.
Como é que uma pessoa quer desviar do caminho de Deus se ele não pode? Como é que ele quer desviar se ele não pode, irmão? Deus não deixa? Deus não deixa. Comigo é assim. Se eu pensar de sair do caminho, ele não deixa. Ele já me amedronta já. Ele não é Deus de amedrontar ninguém, não. Mas ele já fala assim, se tu sair, eu levo. Aí eu falei, não é melhor ficar firme. É melhor ficar firme. E eu não sei nem onde é que eu vou parar, irmão. Aí eu falei com uma pessoa, a minha irmã em Cristo Jesus, que era paralítica. Uma hora dessa eu vou trazer ela aqui para ela dar testemunho. Primeiro dia que eu cheguei na casa dela, eu estava num programa na rádio. E ligaram para mim lá e disse, o senhor pode vir aqui na minha casa? Era o marido dela. Posso sim, o que está acontecendo, irmão? Minha esposa é paralítica, irmão Deus. E ela tem 7, 8 anos que não anda mais, está na cadeira de roda. E é cansativo, irmão Deus, se eu pegar ela, levar para o banheiro, tirar a roupa dela, dar banho nela, dar comida nela, eu estou acabando com minha vida junto com ela. Eu falei, não tem problema não, melhor deles que eu vou ir. Aí foi eu e outras irmãs da igreja PDA. Hoje ela não se encontra mais na igreja. Aí a gente foi lá, quando chegamos lá, ela lá sentada na cadeira de roda. E as irmãs lá botando a mão na cabeça, sai doença, sai doença, sai doença. Aí eu olhei pelos olhos da fé, irmã, posso fazer uma oraçãozinha? Mas a gente já fez oração, irmão Deus. Mas quanto mais oração, mais poder. Deixa eu orar um pouquinho por ela. Aí quando eu cheguei pertinho assim, Jesus falou, meu servo, não é a doença, é um diabo. Aí eu falei para ela não está doente não, isso é um demônio. Ela ficou de pé na cadeira de fora. Ficou de pé, mas me xingou todinho. Ela não, inimigo. E foi a primeira pessoa que foram levar a notícia para ela, olha aqui, que Deus fez milagre. Ela disse, não, aquele dali desviar. Aquele dali foi Deus que usou para me tirar da cadeira de roda, que os médicos já tinham desenganado. Aí eu morro no salão, todos usuários de droga, as pessoas usadas pelo inimigo, falam, olha, esse daí tem poder. Veio vários pastores aqui, orou e a mulher não andou. E ela andando aqui, largou a cadeira de roda, andando na periferia. Ele me subia, mano. Ela subiu, ela desceu aquela viela do Morro do Salão e nas favelas, gritando, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada, para a glória do nome de Jesus. Aí ela voltou no médico, quando chegou lá no médico, o médico falou para ela, o que foi que a senhora fez? Olha, eu não fiz nada não. Mas foi um homem de Deus lá em casa, doutor, e orou por mim. E até hoje eu estou curado. E ela não fica em casa, está pregando o evangelho, está saindo e pregando o evangelho. Assim, eu fui na casa dela, ela, pai, sou meu pai na fé. Eu falei, pai na fé não, a senhora aqui é minha mãe na fé. Que a senhora tem mais idade com respeito. E ela disse, não, o senhor que é meu pai na fé. O senhor me ganhou para Jesus e ainda me curou. Deus usou o senhor para me curar ainda. E ela está aí, irmão, andando. Mas você vê como é preocupado uma pessoa quando ama. Pessoa quando ama é assim, corre atrás para procurar saber o que está acontecendo. Não, vou correr atrás do meu pastor, foi ele que me ganhou para Jesus. Vou lá saber por que ele não está na igreja. Aí pela voz dela eu ouvi a voz um pouco cansada. Falei, o que está acontecendo, irmã? Está doente? Ela, não, irmão Deus, eu estou preocupado com o senhor. Falei, ainda bem que tem alguém que se preocupa. Glória a Deus. Irmã Maga, tinha alguém se preocupando com ela e com Ismael. Estava no deserto. Deserto é um lugar que você está, que você olha assim, irmão Deus, olha, o povo da Deus Amor não se preocupa comigo, eu estou no deserto. Eu estou no deserto que ninguém vem me socorrer. Ninguém olha para mim. Mas Aga e Ismael, lá no deserto, tinha muita gente olhando para eles. Tinha muita providência de Deus fazendo milagre naquele lugar. Glória a Deus. Os anjos estavam na administração de Deus, ao cuidado de Deus. Os anjos estavam ali dizendo, Deus, se tu mandar, eu vou lá socorrer. Só basta mandar, eu vou lá socorrer lá no deserto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando a pessoa está no deserto que chora, irmão, pode acreditar, o choro é dolorido. Quem já teve situações aqui que descer lágrima meio que acha que não ia mais parar? Né? O socorro vem. Vai me lembrar uma época também, aqui no Vassano, eu estava em casa, irmão. O Espírito Santo Deus falou, vai na casa de um irmão. Não era da nossa iluminação, não.
Aí eu fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava indo para lá. Mas irmão, deu um raio na minha frente que quase me enterrou. Aí eu voltei, falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Jesus falou assim, vá outro dia. Aí ele ligou para mim, falei, o que está acontecendo, irmão? Ele disse, irmão Delcio, minha mãe acabou de ser morta, queimada aqui dentro de casa, carbonizada. Faltou energia e a gente, sem maldade, foi botar uma vela do lado dela, a vela caiu em cima do colchão. Ela não andava, não se mexia, só via os gritos dela gritando. E tentaram abrir a porta, foi carbonizada, queimada. Era uma das tais que Deus estava me levando lá para tirar da cadeira de roda da cama. Glórias a Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu nunca vi dizer que Deus não socorre aquele que é aflito. Eu nunca vi dizer que Deus não socorre aquele que Deus está vendo que está confiando nele. Olhando a lavaia. Ismael e Agar estavam no deserto, mas estavam confiando em Deus. Nós temos que confiar em Deus na hora difícil, na hora boa. Porque Deus ele não vê dificuldade para operar na nossa vida. Deus não vê dificuldade, não vê demônio. Não, o que Deus vê na nossa vida é adorador que adora Ele na dificuldade, na prova, adora Ele na luta, adora Ele aonde tiver. Deus manda um anjo vir socorrer nós nessa noite, para a glória do nome do Senhor. Esse dia também minha irmã ligou para mim, meu irmão, nossa mãe está meio fraquinha. Já fui aumentando a fé dela, mas não se preocupe não, que ela não vai morrer ainda. Mas ela está meio fraquinha, quase não está mais falando, não se preocupe não. Que minha mãe vai ainda não, tem obra ainda. Daqui eu estou vendo Deus trabalhando na vida dela. Bonito, ela vai. Ainda você não vai morrer nessa noite, não vai morrer amanhã no meio dessa luta, no meio dessa prova, porque o socorro está vindo, a vitória está vindo para te socorrer nessa adoração, nessa campanha que nós estamos fazendo. O milagre está acontecendo, Deus está enviando anjo. Eu não digo que veio anjo para Agar, que poderia ser o mesmo anjo de hoje, não. Eita Deus! Deus nessa noite não está enviando anjo. Deus está dizendo para a senhora e para os senhores: fiquem em paz, porque eu que estou vindo te socorrer no meio desse deserto dessa vida. É Ele que está vindo presente, glória a Deus. Não é anjo. Ismael, irmão, acreditou mesmo no deserto. Nelson, eu dou glória a Deus quando está tudo bem na minha vida. Nelson, eu dou glória a Deus quando eu vejo que as coisas acontecem na minha vida. Aí entregando a gente. Eu sei que é bom glorificar a Deus quando está faltando. Quem é que come caviar aqui da Zema em casa? Quem come caviar aqui em casa das irmãs? Ninguém quer levantar a mão, irmão, porque é humilde essas irmãs. É humilde essas irmãs. Isso aí, irmão, o armário está cheio. Isso aí, o armário está cheio. Está cheio, está dizendo assim: Senhor, manda a gente para socorrer. Quem é que o armário está cheio, precisando de alguém vai ser abençoado na sua casa? Mas Agar não tinha nada. Ismael também não tinha nada no deserto. Não tinha nada, mas o socorro veio, alimentou ele, sustentou ele, e daquele alimento, daquele sustento, ele foi, alimentou outras pessoas, foi, ajudou outra pessoa, o reinado dele cresceu, e Deus continuou trabalhando através do reinado na vida de Agar e na vida de Ismael. Deus está dizendo nessa noite: o ministério na tua vida vai continuar sendo realizado por Deus aqui nesse lugar, nessa noite. Louvado o nome santo do Senhor. Já passei cada deserto na minha vida.
Eu já passei cada luta. Eu vi gente assim fazendo obra de macumbaria na cabeça de boi, na boca de sapo, pegar sapo e costurar e botar meu nome lá dentro e dizer tal dia ele vai morrer. Minha irmã era da uma esquela lá na Bahia que pegava o sapo, abria a boca, botava meu nome dentro e costurava. Quando o sapo explodia, ele explode lá em São Paulo. Aí eu falava, mandava um recado para ela: não tem problema não, minha irmã. Deus te abençoe, eu estou orando aqui por você, para Deus trabalhar na sua vida. Mas como é que ele sabe que eu estou fazendo macumba para ele? Hoje ela lembra de tudo. Hoje ela é dirigente lá na Bahia, da igreja, ela lembra tudo que ela que usava ela. Né? Eu vivi cada deserto na vida, irmão, glórias a Deus, que às vezes a gente fala assim, é usado por Deus, mas não sabe o que Agar e Ismael passou no deserto para dar valor à presença de Deus, para Deus usar eles, para Deus ser com ele. Foi preciso um preço, eles pagaram a obediência, a oração, na sinceridade, no clamor, no choro, na humilhação, na desfeita que estava fazendo dele, mas eles acreditaram que Deus ia exaltar eles. Deus está dizendo que Ele vai exaltar você nessa noite. Aí, quando eu comecei a ganhar minha família, para ir para Arajá, que já de orar, quando eu comecei a ganhar minha família, em vez de pensar que ia melhorar, começou a piorar. Sendo crente, mas mãe, a gente é crente, olha como é que ele faz, mãe. Ele puxa a cadeira, manda Jesus sentar, ele é doido. Mãe, tem que levar ele para um médico psicológico.